Oi, meu nome é Rafael, eu faço parte do Ribbon, que é uma das startups que foram selecionadas nos anteriores programas de aceleração da Aceleradora Cotidiana. A gente está aqui no IESB Lab e eu fui convidado, uma honra, por ser convidado para falar um pouquinho sobre liderança, o que eu acho sobre liderança e os principais pontos. Então vamos lá, sem demoras. Liderança tem muito conteúdo por aí, muitos conteúdos não só na internet, mas de vários livros, enfim. E eu não gostaria muito de delongar neles. Tem vários líderes, vários filósofos que falam sobre isso também, e você consegue encontrar vários exemplos de líderes na internet e na história inteira. Richard Barrett, Paradigmas da Liderança, enfim, são vários conteúdos que você pode encontrar. O que eu gostaria muito de falar é mais um apelo. Um apelo que eu encontrei com um dos meus principais líderes que eu me inspiro, que é o George Cookes, que foi na questão da liderança ética. Que o mundo já tem vários líderes, mas o mundo precisa hoje não é de mais líderes, e sim de líderes éticos. O mundo já teve vários líderes, por exemplo, Stalin, Gengis Khan, muito bons, líderes muito bons, mas a ética deles, se eles forem bons ou ruins, acabam sendo questionados. Hitler, por exemplo. Então, são bons líderes, mas o que realmente carece o mundo é de líderes éticos. E quais são as principais definições de liderança ética? O que a gente consegue colocar sobre isso? Que ética, na verdade, não é moralidade. Moralidade é algo que a gente faz quando convive em grupo. São culturas até de um país, de certa forma. Não é isso que a gente está colocando. Ética é você tomar decisões levando em consideração o mundo inteiro. Todas as possibilidades que você pode colocar. E o principal, não é só o mundo atualmente, não é só o momento de agora, ele é um momento atemporal. E a gente tem que passar a considerar como todas as nossas ações como sendo infinitas, eternas. Então, você não vai derrubar uma floresta para fazer lucro. Isso é errado atemporalmente. Então, imagina ser um líder, ter líderes que pensam atemporalmente em todas as esferas do nosso mundo, sejam empresas, sejam estados, sejam organizações, pessoas na comunidade. Esses líderes éticos que pensam atemporalmente e todas as suas ações são atemporais, são eles que a gente precisa. Então, acaba que decisões a curto prazo, normalmente, o George Cookes, ele foi o fundador de uma grande empresa e depois ele criou o Dream for the World, que é essa proposta de criar um mundo com líderes éticos. Ele comenta que toda decisão a curto prazo é uma decisão criminosa. Para pensar, tudo que a gente começa a fazer a curto prazo, a gente tem ganhos rápidos. Normalmente, são ganhos rápidos a detrimento de perdas muito grandes futuras. E normalmente, são perdas futuras que não vai ser só para você, vai ser para a comunidade e para outros lugares. Então, não tente enriquecer a sua empresa em detrimento da comunidade. Isso é muito errado. Todas as suas ações são marcadas atemporalmente, pela eternidade, é isso. Tem a questão de falar a verdade, nunca engane ninguém, e eu coloquei mais, na verdade, para não enganar você mesmo, porque quando você não age eticamente, normalmente você é a pessoa que você está mais se enganando. Você quer dormir à noite, mas às vezes não consegue, mas você dá um jeitinho de se livrar disso. E sempre tendo como um pilar, acho que o principal ensinamento de todos esses livros de liderança, Monte Executivo, livro de liderança, enfim, são vários livros, vários conteúdos. A principal coisa que acaba tendo de conteúdo é a questão de que todas as organizações e todas as empresas são focadas nas pessoas. Então, gente, no final das contas, o que eu queria passar é mais uma questão pessoal. O que eu acho que, na verdade, são as principais coisas para liderança, na minha opinião, e a minha experiência pequena é a questão de liderar pequenas empresas. Liderei uma empresa de 60 pessoas, mais ou menos, e agora uma empresa bem menorzinha de 4 pessoas. Está ainda mesmo trazendo total satisfação, total propósito da minha vida. São esses 5 pontos que eu vou passar durante a apresentação inteira. Eu juro que eu vou tentar ser o mais resumido, que tem uma frase que, me desculpe por esse grande e-mail, eu não tive tempo de resumir. O que eu quero fazer com essa apresentação é tentar ser o mais resumido, o mais direto ao ponto possível. Os 5 pontos são: seja abelhudo. O líder tem que se preocupar com a estratégia, que é basicamente aonde a gente está indo. Momentum, que é ritmo. Você deve se preocupar com o ritmo da sua organização. Isso é muito importante. Pressão. E os principais erros que eu gosto de acentuar e é muito mais focado para a questão de startups também, que é o ambiente que onde a gente vive. Então vamos lá, rapidamente. Cara, seja abelhudo. E seja abelhudo na seguinte coisa: busque conhecimento.
E você tem que procurar muito conhecimento, e é conhecimento de várias formas. Se você tem uma startup de fazer portas, cara, você tem que saber tudo como faz porta. E se é abelhudo, você tem que procurar esse conhecimento em qualquer lugar. Seja, cara, você faz porta, vai lá atrás do cara que faz porta, pergunta como é que ele faz, vai na madeireira, pergunta quem é que extrai a madeira, vai aonde extrai a madeira, pergunta como é que funciona tudo. Cara, você tem que perguntar, você tem que ser abelhudo. E abelhudo é ir lá perguntar, ter postura de aprendiz toda hora, e em qualquer momento. E, cara, hoje a gente tem a internet, a gente estava comentando agora há pouco, que a internet, ela democratizou o conteúdo. Não importa onde você esteja, você tem meio que acesso a praticamente todo o conteúdo do mundo. Ser abelhudo, no momento que a gente está hoje, é fácil, só não consegue fazer quem não quer. Então, tem livro pra caramba, tem conteúdo pra caramba, você tem que ser abelhudo. E abelhudo não só em conteúdos de livros, de vídeos, enfim, mas também de conteúdo prático. Como que eu faço a porta? Como você fez a porta? Como que eu posso melhorar a porta? Por que você faz? Como que você faz? Saiba as técnicas. Se você tem um empreendimento, se você é um líder, você tem que saber muita coisa, mesmo. E você só consegue se você for abelhudo. Líderes sem abelhudos fracassam muito cedo. A segunda coisa são as pessoas. Ter o pilar das pessoas como foco, como eu acabei de comentar no início da apresentação. Primeira coisa não trate as pessoas mal. Trate como todos devem ser tratados, de forma justa. Então, esse de forma justa não é tratar todos sempre bem. Quando uma pessoa precisa ser tratada de uma forma mais rígida, ela deve ser tratada de forma mais rígida. Tem que ser tratada de forma certa. Mas tratar mal, aí já leva para o lado negativo. Mas sempre trate de forma justa, como elas devem ser tratadas naquele momento. Saiba o jeito de cobrar as pessoas. E eu acho que foi um ensinamento que eu demorei muito para aprender. Você vai ter um jeito clássico de cobrar alguém. Provavelmente você deve ser alguém mais brando, alguém mais rígido, alguém mais grosso até. Você vai ter um jeito de cobrar as pessoas. Mas o jeito certo de cobrar as pessoas é o jeito de que cada uma deve ser cobrada. Então, como líder, você tem que entender como cobrar cada uma das pessoas. Às vezes, você precisa ser mais grosso com as pessoas, mas às vezes não. Às vezes, se você for mais brando, mais tranquilo e mais na questão emocional de, poxa, de você estar me decepcionando, é muito mais efetivo e muito mais coerente para aquela pessoa. Você tem que se adaptar para cobrar as pessoas de forma certa. Contrate as pessoas pela habilidade. Foi um ensinamento, mais uma perspectiva minha. E não pelas técnicas das pessoas. A não ser que a pessoa precise fazer uma coisa técnica muito grande. Tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Mas isso não é verdade para entre 80% e 90% dos casos. Você chama as pessoas pelas habilidades interpessoais que ela tem. Então, a entrevista de contratação, seja até no início de uma empresa para você chamar um sócio, chame ele de acordo com as habilidades pessoais que ele tem. E normalmente as entrevistas que você for fazer é muito mais, digamos, da categoria de entrevista. Quando você faz uma entrevista entre pessoas para candidato, você faz as perguntas mais pessoais e as perguntas mais técnicas, né? Ou soft skills e mais técnicas. Foque muito mais nessas soft skills. E para coisa técnica, treine você mesmo. Sempre, treine, você tem que fazer parte do treinamento das pessoas, você tem que treinar elas. Mesmo se for a pessoa mais técnica do mundo, mais competente do mundo, você sempre tem que treinar ela, de alguma forma, seja na cultura da sua empresa ou alguma forma de cultura da sua empresa. Se envolva com as pessoas ao seu redor, principalmente quando algo dá errado, e sempre dá, porque quando dá, sempre dá algo errado. E quando dá, as pessoas precisam de atenção, mesmo precisam de acompanhamento, sempre um líder tem que estar perto, e é um erro não colocar um processo de feedback formal dentro da empresa. Se você não faz isso, está errado. Tem várias formas de você colocar um feedback formal na empresa, tem várias técnicas na internet, não vamos negar nisso. Mas rodada de feedback você colocar as pessoas formalmente, uma reunião formal, seja cada vez por mês, cada vez a cada 2 semanas, cada vez a cada 3 meses, não importa. Mas que você coloque pessoas frente a frente e peça para que elas falem. Eu não estou gostando disso ou estou gostando disso de você. Então, entre pessoas, faça um feedback 360 com todo mundo. Tenha um processo formal disso acontecer. Porque senão você esquece, você nunca vai ter e você vai ter mini conflitos na sua empresa a longo prazo. Terceiro ponto, estratégia. E eu vou colocar de uma forma mais simples, de experiência minha, tá? Não é um caso geral. Mas a gente prefere deixar ela simples e objetiva. A gente é uma empresa com 4, 5 pessoas. Tem que ser simples, cara, tem que ser direta. Até, na verdade, tem uma técnica, tem vários formatos de você fazer uma gestão estratégica, enfim, tem até tabelas periódicas de mestres em estratégia na administração. No final das contas, se você tem uma empresa pequena, se você está se preocupando com isso, você está indo pelo caminho errado.
Se você tem uma empresa pequena, uma organização pequena, e eu chamo até de 50 pessoas, se você está preocupando muito tempo com a estratégia, como formular, cara, você não deve dar muito tempo nisso, não. A nossa é com base no Must Win Battles, que é uma metodologia específica para ambientes dinâmicos, e a gente tem uma meta só, uma battle só, uma Must Win Battles, que são batalhas que você precisa ganhar. Qual é a batalha que você precisa ganhar? Essa. Se tiver duas, são essas duas. Até normalmente são de 1 a 5 batalhas, de 2 a 5 batalhas ali, que é o normalmente das empresas. Tem esse pilar é um pouco controverso com o que a galera fala, que a galera de estratégia gosta de falar, seja administração, engenharia de produção, engenharias, enfim, economia. Se você quiser mensurar tudo, você está sendo amador. A maioria das coisas elas não são mensuráveis, de fato. Se você está querendo mensurar, provavelmente você vai demorar mais tempo para mensurar do que para tomar alguma ação contra ela que você já sabe que está ruim. Então, qualidade de algum produto. Não tente ficar inventando muitas métricas. Se você sabe que ele está ruim e conserte. Normalmente as métricas qualitativas, elas são às vezes mais importantes do que as quantitativas. O processo, normalmente, o processo ele é para engessar a comunicação. É isso. Se você não quer engessar a comunicação, se você não quer engessar a comunicação durante muito tempo, não faça processos na sua empresa. Se pergunte sempre o que você não está fazendo, essa é uma das principais coisas. Na sua estratégia cara, o que eu não estou fazendo hoje? Responde isso frequentemente. Você vai encontrar muitas coisas boas para você implementar, para você fazer agora na sua empresa. E lembre das pessoas sempre do motivo, qual é a razão porque cada uma delas está fazendo atividade. Se você conseguir cumprir essa premissa de que todas as pessoas na sua organização estão cumprindo as atividades, elas sabem o porquê que elas estão cumprindo essa atividade, que é por conta de um objetivo a longo prazo, uma meta que a gente está tentando atingir, você está praticamente fazendo 70% de um trabalho de disseminação da estratégia da sua organização. Você está no caminho certo. O quarto ponto é momento, ritmo da sua empresa. E ele é você quem coloca. E, de antemão, você tem que ser constante e não explosivo. As coisas não acontecem de um dia para a noite. E quando as pessoas comentam isso, histórias de que aconteceram de um dia para a noite, olha só quanta sorte que ele teve, raramente é verdade. A pessoa esteve sempre trabalhando todos os dias durante uns 2 anos, quando um dia teve uma sorte de conhecer um investidor ou alguém em marketing, algum produto, uma parceria muito boa que fez o produto explodir. As pessoas gostam de contar só os 2 dias de explosão, mas nunca os 2 anos de trabalho duro. Então é ritmo e você coloca sempre. As pessoas vão fazer sempre o que você fizer, você tem que ser exemplo total. Então, se você quer que a pessoa faça alguma coisa, provavelmente você vai ter que fazer um pouquinho mais que ela. Se para empresas pequenas você ser exemplo, você vai começar a ver pessoas te surpreendendo também na questão de horas trabalhadas, de esforço realizado, enfim. Todo mundo, ou seja, com base nisso, se não a explosão tem que ser constante, todo mundo tem que trabalhar bem todos os dias. Não é virar à noite e dormir a manhã inteira do dia seguinte. Cara, isso está errado, porque você está colocando um ritmo errado na sua empresa. Todo mundo tem que trabalhar certo, tem que trabalhar bem. E é com ritmo constante que a longo prazo que você consegue alcançar objetivos. Como se fosse uma locomotivazinha de trem. E por conta disso, cuidado com o burnout de todo mundo. Burnout é um fenômeno que uma pessoa trabalha muito, tem um alto nível de estresse, e depois ela para de trabalhar, ela para de produzir, ela tem que ser afastada do trabalho. Burnout acontece, principalmente em empreendedores. Tenha cuidado com você mesmo, com burnout, e tenha cuidado com as pessoas ao seu redor também. E a comunicação interna, basicamente o principal problema de uma empresa é a comunicação interna. Empresas grandes, elas acabam sendo grandes. E eu quis trazer um caso muito específico de como a gente colocou, como no Ribbon, que é a empresa que eu participo, a gente coloca momento, ritmo, e como a gente coloca comunicação interna, sempre todo mundo alinhado. Comunicação interna significa todo mundo saber o que todo mundo está fazendo. E se eu tenho uma empresa de 4 a 5 pessoas e eu não sei o que essas pessoas estão fazendo agora, nesse exato momento, alguma coisa está errada na minha visão. Tem que saber, todo mundo tem que saber o que está fazendo. Isso minimiza retrabalho, isso minimiza reuniões gigantescas, reuniões de 4 horas, isso não pode existir numa empresa com poucas pessoas. Então, um caso bem rápido, como a gente trabalha com Pomodoro e feedback. Pomodoro é pesquisa também
é uma coisa bem fácil de ser encontrada, mas resumidamente é uma forma de você trabalhar ou estudar com ciclos de tempo. Você coloca um cronômetro de 25 minutos e coloca 5 minutos de descanso. E no momento de descanso você pode descansar, você pode fazer o que você quiser. No Ribbon a gente coloca pomodoros duplos, então a gente dobra o período de trabalho para ser um bloco maior e um período de descanso de 10 minutos. A gente dobra, né? Só que a gente trabalha, na verdade, 45 minutos e não 50, que é exatamente o dobro. Todo mundo trabalha em um único cronômetro que gira para a empresa inteira, 45 minutos. Se você entrar no meio, você pega o bonde andando. Então você trabalha 45 minutos intensos para resolver alguma coisa específica. Próximos 5 minutos, você dá feedback para os outros, e feedback não é aquele que eu comentei, que é feedback de RH, feedback de gestão de pessoas, que é avaliar o trabalho do outro. Feedback, nesse caso, é contar o que eu estou fazendo, contar o que eu vou fazer e quais problemas eu estou tendo, como se fosse uma daily do Scrum. Então, a gente fala durante 5 minutos, todo mundo fala durante esses 5 minutos o que fez, o que vai fazer, quais são os problemas que estão tendo, e logo depois a gente parte 10 minutos para o break. A gente faz isso e a gente tem uma meta de bater 14 pomodoros no mínimo todos os dias. 14 pomodoros, se vocês fizerem os cálculos já, são mais ou menos 7 horas de trabalho, mas a gente tem todas as pessoas da empresa trabalhando 7 horas de trabalho, extremamente focados todos os dias. E isso é algo extremamente difícil de se atingir numa empresa. Isso é no mínimo 14 pomodoros. Esse é um caso específico do Ribbon, como a gente está conseguindo atingir ritmo e mais estratégias ao longo do tempo, e comunicação interna é muito bom. E a gente faz isso já há 1 ano, consecutivamente, todos os dias. Se você quiser entrar no nosso cronômetro até, eu coloco o link aqui depois no vídeo. E uma última coisa antes dos erros comuns é a pressão. Cara, você vai tomar muita pressão mesmo, independentemente. Ou você mesma, né? De todas as pessoas, mesmo você é a que mais se preocupa com a sua empresa. Se você é o líder da empresa atualmente, você é a pessoa que mais se preocupa. Então, você é a pessoa que mais sente pressão. E de todos os problemas, você é a que vê mais negativamente. Então, se tem um problema hoje na sua empresa, quem sente mais dor por esse problema estar acontecendo é você. Então, não tome problemas da empresa como problemas pessoais. Você deve compartilhar os problemas da sua empresa com outras pessoas. E não é porque, cara, por conta disso você vai ter uma inovação aberta, enfim. Não, é principalmente para você não ficar louco. E de quebra, alguém pode te ajudar a resolver o problema da sua empresa. Claro, mas é principalmente para você aliviar a sua pressão, porque você é quem toma as piores notícias. Com isso, você consegue compartilhar, você se alivia um pouco. E acho que é uma frase muito forte, que é: olha, ninguém liga para os seus problemas. E não fique criando desculpas dos motivos do que você pode falir, os motivos que você pode falir, porque ninguém liga, nem mesmo a sua mãe. E os motivos para falir não te dão dinheiro e nem emprego. Então, não busque se justificar de várias formas porque está dando errado. Até porque você que se preocupa com isso, não outras pessoas. Foque em outras coisas, nas coisas realmente importantes na sua empresa. Que de tudo, a liderança é só um apoio para os pilares principais da sua empresa. Estratégia, ritmo, etc. São só coisas, são só alicerces que vão te fazer atingir o seu objetivo. Alguns erros comuns que eu gosto muito é se preocupar muito com organogramas, com processos, com estratégias de forma ostensiva. Outro ponto, o empreendedorismo, ele não é oba-oba, e cuidado com empreendedores de palco. Quando você entra no mundo do empreendedorismo, você é abordado por muitos empreendedores de palco, ou não só empreendedorismo, mas também grandes gestores, quando entram em cargos de gestão, se deparam com grandes pessoas que ficam falando sobre liderança e oba-oba, e quem fica falando que gosta de inovação, impactar pessoas, movimentar várias frentes, enfim, normalmente se a pessoa fala só isso, ela é uma pessoa que não está realmente engajada com alguma coisa de fato. Ela não está trabalhando de fato. São pessoas que falam muito sobre isso de forma vazia. Não estou falando que inovação é errado e não estou falando que impactar pessoas é coisa errada. Longe disso. O que eu estou dizendo é, se uma pessoa só fala disso, liga um alerta. E achar que startup é pizza e cerveja só porque alguns gostam de trabalhar de bermuda é um erro bem comum também. Tenha claro quais são a cultura da sua empresa, toque a liderança, acho que com todos esses erros comuns, sem esses erros comuns que eu acabei de falar,
e acho que com os pilares seriam as principais dicas que eu conseguiria passar para alguém nesse pouco período de tempo. Muito obrigado por prestarem atenção em mim e até o próximo vídeo da Cotidiano.